Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e estamos aqui novamente na Reciclagem Democrática. Peço a você que compartilhe esse vídeo. Se ainda não está inscrito lá no canal, vai lá, se inscreva, deixe a sua impressão. Eu vou estar lá de alguma forma interagindo com você. E, bom, para a gente não se alongar muito, né? Vamos então aos principais assuntos da semana. Falou? E a semana começa com a continuidade desse conflito entre Rússia e Ucrânia, um conflito que tem outros atores envolvidos, principalmente os Estados Unidos. E o que me mais chamou a atenção foi esse espetáculo midiático, bem ao estilo de Show de Truman, aquele filme estrelado por Jim Carrey, que aconteceu dentro do Congresso americano, quando botaram lá na tela gigante lá a figura do Zelensky participando ali de uma sessão, sob os aplausos dos congressistas, querendo elevar ele a uma categoria de herói que não é. E eu vou falar porque eu acho que isso não cabe ali nesse momento. Afinal de contas, se existe alguma vítima nessa história toda, são as populações da Rússia e da Ucrânia e os russos e ucranianos pelo mundo afora. Esses são as verdadeiras vítimas. No resto, há um jogo, um interesse geopolítico imenso nesse conflito, inclusive que leva à venda de materiais bélicos, a questão, inclusive, de comércio, as questões de poder que envolvem nações. Então, Zelensky, não é herói de coisa nenhuma. Inclusive, essa semana se descobriu, né, que havia na Ucrânia laboratórios para pesquisas biológicas para ganho de função de patógenos. E para quem não sabe o que é ganho de função, dá um Google lá e você vai ver, né? São experimentos similares ao que aconteciam no laboratório de Wuhan, mas na verdade não foi em Wuhan que começou a pandemia, né? Mas não tem nada a ver com aquele laboratório que estava lá, isso está mais que provado aí pelos especialistas. Mas a verdade é que os Estados Unidos negou a existência desses laboratórios, a Ucrânia negou a existência desses laboratórios em seu território, mas teve que ir lá uma funcionária dos Estados Unidos ir a público e dizer que esses laboratórios existiam de fato e que havia o risco de, se fossem bombardeados, que houvesse algum outro dano muito além disso. Ou seja, se acendeu o sinal de alerta que ali existiam patógenos sendo manipulados, vírus sendo manipulados, e que poderia começar uma nova pandemia. Então, a Ucrânia sabia, os Estados Unidos sabiam, a Rússia sabia, e então, nesse aspecto, não há heróis, né? Então, a gente tem que torcer para que essa guerra acabe logo, para que essas pessoas que são as verdadeiras vítimas parem de sofrer por esse jogo, vamos dizer, de poder que se estabeleceu nesse momento. Eu acho que a solução que talvez venha é uma reedição da Alemanha, né, tendo a Ucrânia Oriental e a Ucrânia Ocidental, e assim talvez esse problema seja resolvido. Mas, voltando a falar na questão dos patógenos e de ganho de função e de vírus, a China, né, anunciou essa semana que começou um surto lá em algumas cidades, lá eles começaram a trancar tudo. Eles ainda não entenderam que o vírus não responde a determinações estatais, então ele vai se multiplicar, ele vai contaminar as pessoas independentemente de qualquer coisa, porque ele foi um vírus feito para isso. O barril de petróleo que estava lá na casa dos R$ 140 já caiu abaixo dos R$ 100, o que significa que muitas vezes as reações em torno das coisas que acontecem no mundo hoje são muito complexas. Então, uma desaceleração na China, ela acaba impactando todo mundo, e é o que se previu com essa nova pandemia. Mas as atitudes do governo chinês são compreensíveis, afinal de contas, ali é uma ditadura. Mas eles não são tão cretinos como o governo de São Paulo, por exemplo, que disse que morreram 26 vezes mais pessoas não vacinadas do que vacinados nessa pandemia. Ou seja, essa conta pode até estar real no seu fechamento global. Mas como é que você faz uma conta e você analisa isso de uma forma séria? Se quando você começou a vacinação, e vocês se lembram, a vacinação demorou quase um ano e foi feita por faixas etárias. Então, muitas pessoas que morreram, elas não tinham acesso à vacina, não tinha aquele para comparar que estava vacinado ou não vacinado. Simplesmente toda aquela faixa ou toda aquela população não estava vacinada. Então, quando ele faz esse tipo de matemática, eu desconfio bastante, porque eu sei que, de alguma forma, a vacina contribuiu, de alguma maneira, para você ter minimizar os impactos, né? Assim como o tratamento, assim como outras medidas. Mas aí quando você vê essa forçação de barra e achando que todo mundo é idiota, né, eu fico assim pensando, o que será que eles pensam no fato, o que está acontecendo por baixo disso tudo, né? Porque fica difícil você ter credibilidade. E ao mesmo tempo, essa semana aparece lá o CEO da Pfizer,
que eu achei interessante, ele falando lá que muito provavelmente toda a população terá que tomar a quarta dose, uma pessoa que não tem qualquer interesse em venda de vacinas, afinal de contas ele é o executivo da Pfizer, mas está lá por diletantismo ou porque é uma pessoa ligada a, a fazer caridade, né? Não é esse o caso, eu acredito. Bom, e para irritar muita gente essa semana, o presidente ainda recebeu lá uma medalha de honra ao mérito indigenista, e na verdade ele foi realmente o primeiro presidente ou o primeiro governo que olhou lá para os índios não como um zoo antropológico, né, onde eles têm que ficar lá pedindo apito e andando pelado. Na verdade, ele tratou os índios como eles são, cidadãos brasileiros que têm ali suas ambições, suas vontades, que estão lá querendo participar do sistema econômico. Então, foi uma visão diferente e que teve muito apoio de índios. Não, obviamente, não daqueles índios fashion, né, que aparece lá na Rede Globo, em outras mídias aí, em outras publicações, que estão lá fazendo foto no Instagram, né, que de vez em quando estão lá no meio da cidade, nas festas, dando um rolê. Mas, na verdade, os índios que estão lá trabalhando, estão produzindo, estão querendo desenvolver o país, esses sim foram atendidos por esse governo e, por isso, o presidente é merecedor dessa medalha. Mas, voltando à questão ali das fake news, né? Essa semana aconteceu uma coisa curiosa, né? O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, acaba de suspender o Telegram no Brasil, fazendo o Brasil entrar naquelas nações, né, que patrocinam a censura, né? Nações de exceção. Mas, na verdade, essa semana também o Fantástico fez uma matéria sobre o Telegram, dizendo, inclusive, do que acontece nessa rede social. Grupos neonazistas ali estão livres, pessoas negociando armas, estelionatários de toda ordem e tal. Mas isso é um problema, é lógico, o Telegram não atende as demandas, vamos dizer assim, as comunicações que foram feitas pelo Estado brasileiro, porém, o que motivou o ministro Alexandre de Moraes a suspender o Telegram não foi os grupos neonazistas ou venda de armas, foi exatamente a desinformação, ou seja, o crime de opinião, né, que ele vem assim alentando nesse inquérito que está fazendo aí 3 anos, né, desde de sua abertura, um inquérito feito baseado no regimento interno do STF, que na verdade é um instrumento de exceção, uma coisa nunca vista nem no período militar e que é feito aí para fazer todo tipo de barbaridade, está na mão de um ministro que é completamente desqualificado, desequilibrado para estar lá no poder. E ele faz isso para atingir uma pessoa, né, dentre outras coisas, que é o tal do Alan dos Santos, que é aquele jornalista que está lá exilado nos Estados Unidos. E essa semana também o ministro foi lá pedir, né, que fosse pediu ao Ministério da Justiça quais as providências que teriam sido dadas para a extradição. Obviamente que a extradição não será concedida, porque não existe crime de opinião nos Estados Unidos. Inclusive lá, coisas que aqui são crime, lá são livres, né, por causa da própria opinião. Eles prezam muito a liberdade de opinião. Bom, mas dentro desse caldo todo aí, ele, que é agora ministro também do TSE, resolveu contratar o Maurício de Souza para combater a disseminação de notícias falsas no meio infantil. Quer dizer, é tudo uma grande palhaçada e a gente tem que olhar isso dessa forma mesmo, sem muita esperança que vá mudar. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Um grande abraço e até a próxima.